eu acabei me esquecendo de deixar um recado no meio desse episódio e aí eu voltei para gravar e tô colocando aqui já de cara, no início, para que você leve isso ao longo de todo o tempo que você me ouvir, seja nesse, seja em outros episódios também. Mas o recado que eu preciso te dar é: tudo aqui é simbólico, nada é literal. Mais pra frente você talvez entenda por que eu tô falando isso. E é exatamente para evitar uma literalidade que a gente precisa abrir espaço para o simbólico, trazer o simbólico para a nossa vida, porque através dessa forma interior e criativa de lidar com as coisas que a gente não chega aos extremos, não chega muitas vezes a literalidades perigosas, danosas para a gente. Então, preciso deixar isso claro e agora sim eu vou iniciar o episódio. Tem uma frase de um dos livros da obra completa do Jung que ele fala assim: ninguém mexe com fogo ou veneno sem ser atingido em algum ponto vulnerável. E apesar desse trecho tá falando sobre o papel do analista, porque a sequência da frase é: assim, o verdadeiro médico não é aquele que fica ao lado, mas dentro do processo. Ele usa o termo médico como o analista, é a mesma coisa. E essa parte está falando que tanto o paciente, né, o analisando, quanto o analista, eles são modificados, tocados e modificados pelo próprio processo de análise que está acontecendo ali. Então, ele está falando que também aquele que auxilia é de alguma forma curado. Ele é influenciado, impactado e também curado. E que por isso, o lugar dessa pessoa é dentro do processo, não é de fora, observando de uma forma distante, mas dentro, imerso, junto. E eu vou abrir esse parênteses aqui. Antes de falar da frase em si que eu trouxe aqui, né, a primeira coisa que eu disse, eu quero abrir esse parênteses sobre a importância de você ter um terapeuta, a importância do analista, porque Jung também fala isso em algum momento do seu trabalho, que a gente não consegue ver as nossas próprias costas. E aí, nesse caso, quando a gente pensa nas nossas costas, a gente está falando sobre aquilo que é desconhecido, aquilo que é inconsciente. Então, eu não consigo ver aquilo que está atrás de mim. O ego, né, a consciência, ela é limitada, ela só olha para frente. Talvez eu já tenha falado nisso em algum momento aqui desses áudios. A gente, quando pensa na função dos nossos olhos, a gente está olhando para frente o tempo inteiro. A gente pode até saber o que está atrás, mas a gente não está vendo. Então, é basicamente isso que representa o não conseguir enxergar as próprias costas. O nosso olho não vê, a não ser que exista uma ferramenta, alguma coisa que auxilie a enxergar. E essa é a função do terapeuta, do analista. E por isso a sua importância, porque a gente pode muito facilmente se enganar acreditando que está num processo de autoconhecimento, consumindo conteúdos, consumindo informação a respeito de algo, muitas vezes até fazendo exercícios de autoconhecimento, mas a função do terapeuta é ser aquele que traz as perguntas que você não consegue se fazer, que muitas vezes são difíceis. A função do terapeuta, do analista, é ser o ninho.
E aí eu vou aproveitar e trazer aqui uma outra imagem que tem referência ao fogo, né? Eu dei essa volta, não foi à toa. Quando a gente pensa numa fênix, ela é um ser mitológico, né? Que se transforma em cinzas, ela perece, ela morre e renasce. Então a função do terapeuta é ser o ninho para essa fênix passar pelo processo de morte dela. Esse processo ele é necessário. Você é a fênix, você que está no seu processo de transformação, que está nessa busca de ampliação de consciência, você é a fênix que precisa morrer, algo em você precisa morrer para uma nova consciência renascer a partir daquilo. Não é do zero, não é estéril e completamente zerada, sem a experiência. É, na verdade, o processo de transformação daquilo que foi. E essa é a simbologia da fênix. O fogo, a fênix é um ser ígneo, que traz essa ideia do fogo que transforma em cinzas. Passei por isso, né, em algum momento do áudio sobre a simbologia, quando a gente pensa na alquimia, no que é o processo através do fogo. Ele queima as partes impuras, ele queima as impurezas e deixa só aquilo que é puro. Queimam-se as impurezas e fica o que é essencial. Inclusive, nessa frase que eu trouxe, que eu falei, a primeira frase que eu falei aqui, sobre mexer com fogo ou veneno, tem esse paralelo do fogo e do veneno. Que apesar de, à primeira vista, a gente poder tender a pensar em elementos opostos até, afinal, eu pelo menos, não sei você, mas eu quando penso em veneno, me vem algo líquido. E a gente pensa nessa oposição, fogo e líquido, né? Fogo e água. O que será que tem a ver? É que o veneno, ele é um elemento ígneo. Ele é quente porque ele queima, como um ácido, por exemplo. E então tem já esse paralelo, mas principalmente ele é algo que age como um unificador, porque ele tem a sua função de cura. Quem nunca ouviu aquela clássica frase, né? A diferença do remédio para o veneno está na dose. Ela é muito verdadeira. Então a gente está falando sobre algo que cura. E aí, se a gente vai um pouquinho além nessa simbologia, se a gente pensa na palavra em si, veneno, ele tem ali uma raiz em Vênus. O venom, né? Veneno vem de venom. E venom tem ali uma raiz que vem de Vênus. E quando a gente está falando em Vênus ou Afrodite, a gente está falando de amor. Então, toda ferida que precisa de um remédio ou de um veneno para curar é uma ferida de amor. Então, aquele ponto vulnerável onde se é atingido, ele é a crise, a dificuldade, o problema que você enfrenta e que está ali se abrindo, exatamente como essa ferida que precisa do remédio. É através dela que você encontra o caminho que te leva de volta ao contato com a alma, na verdade, ao contato com o self, né? Mas vou traduzir de um jeito mais fácil aqui a ideia,
que é colocar a gente de volta ao contato, à relação com a alma, porque quando a gente está falando em Vênus, em Afrodite, em amor, a gente está falando em Eros, e Eros é relação. Então, é um recuperar o caminho para essa relação com o si mesmo, com Deus. Eu não gosto muito de usar esse termo porque fica parecendo algo religioso, mas não é. Quando a gente fala da centelha divina em nós, isso é Deus. É o Deus que nos habita. Então, quando a gente tem uma ferida, quando a gente tem um problema, uma crise, uma questão, seja lá o que for que esteja acontecendo, muitas vezes, e aí eu trago isso no primeiro episódio falando sobre, por exemplo, uma doença, uma questão, uma condição emocional ou mental, e uso o exemplo do burnout, é só um de milhões de exemplos, de milhões de questões, dificuldades, doenças, no sentido de sintomas, que se apresentam pra gente, porque toda doença é isso, é um sintoma que tá te mostrando que teve um equívoco, alguma atitude, alguma coisa foi quebrada, alguma atitude equivocada você vem promovendo, agindo, que tá te afastando desse centro, dessa centelha, desse Deus interior, da sua alma. Então ela se manifesta, esse centro, criativamente gera algo para chamar a sua atenção, para falar, olha, você não está me ouvindo, me vendo, me considerando, mas tá errado. Vamos recuperar isso. Volta para cá, volta para mim, se volta para mim. E aí, muitas vezes, normalmente, a gente encara qualquer sintoma, qualquer doença como um problema a ser curado, resolvido o mais rápido possível, imediatamente, se for possível, com remédio, dependendo da questão, com uma cirurgia. Não tô aqui falando que não é para fazer isso não, mas é importante também a gente entender, o que eu quero dizer é que é importante também a gente entender tudo isso, seja lá o que for que se manifeste, como esse chamado, não só como o problema a ser resolvido, mas como o convite a olhar de novo, olhar de volta para dentro, para si, para a alma. Porque senão, o mais comum que pode acontecer é ou não resolver ou voltar depois. Por quê? Esse caminho não foi feito de volta para dentro. Então, muitas vezes, você vai sim precisar de uma intervenção, ou melhor, de um auxílio de alguém, seja do médico, seja do cirurgião, seja do remédio, seja do terapeuta, para te ajudar nesse processo de cura dessa ferida. Não para erradicar o problema, mas para te conduzir de volta a essa conexão com essa parte divina, ou, se preferir, mais essencial. E aí, eu vou ousar dizer, não muitas vezes, mas todas as vezes, vai ser necessário deixar morrer, se entregar a esse processo de se envenenar, de fato mexer com fogo e se queimar. Não do jeito negativo que isso pode trazer, como eu falei no segundo episódio, que o fogo ele vai ter o seu aspecto positivo e negativo, luz e sombra, quando a gente pensa no fogo, eu acho que eu falei isso lá, quando a gente pensa no fogo que aquece e no fogo que queima, que degrada, que degenera. Aqui eu tô falando no uso positivo ou luminoso desse fogo, que é o seu potencial transformador. Então, para se ter uma transformação ou uma ampliação de consciência, uma mudança
de consciência, para se colocar num novo lugar na vida, quando a gente pensa na transformação, é preciso sempre deixar alguma coisa para trás, senão a gente está repetindo. Quando a gente repete, a gente não está mudando de nível. Então, é importante, é necessário se envenenar no sentido de passar pelo processo de deixar morrer algo. Senão, nada novo nasce ali. A gente não tem o aspecto criativo desse fogo do veneno ou do fogo em si, né? Nesse sentido de potencial de fecundação, de geração de uma nova vida, como eu falei lá no áudio anterior. E é óbvio que eu falo isso tudo aqui simbolicamente, é claro, mas eu falo tudo isso sabendo que não é simples, não é fácil a gente simplesmente abrir os braços e se jogar num precipício, naquilo que é desconhecido, naquilo que é incômodo, né? Esse é o processo terapêutico e talvez, muito por isso, muita gente evita. Acha que dá conta sozinho, acha que não precisa, que tá tudo bem e acaba ficando sempre no mesmo lugar de alguma forma, né? Assim, não cresce, não evolui, não se desenvolve. Para isso que serve qualquer prática terapêutica, né? Para contribuir, auxiliar, como eu falei lá no início, o papel do terapeuta, do espaço terapêutico, é ser o ninho para a fênix renascer. É um lugar seguro e sagrado para aquele ser se transformar. Eu vou, inclusive, aproveitar para fechar o episódio com uma outra citação, já que a primeira coisa que eu falei foi a frase, uma citação, né, uma frase tirada do livro, de um dos livros do Jung. Vou usar um outro trecho do mesmo livro, que ele fala exatamente sobre o processo de busca dessa transformação, a busca da totalidade, do ser integral. E ele fala, né, que, no entanto, o caminho correto que leva à totalidade é, infelizmente, feito de desvios e extravios do destino. Trata-se da longíssima via, que não é uma reta, mas uma linha que serpenteia, unindo os opostos à maneira do caduceu, senda cujos meandros labirínticos não nos poupam do terror. Nessa via ocorrem experiências que se consideram de difícil acesso. Poderíamos dizer que elas são inacessíveis por serem dispendiosas, uma vez que exigem de nós o que mais tememos, isto é, a totalidade. Aliás, falamos constantemente sobre ela. Sua teorização é interminável, mas a evitamos na vida real. Prefere-se geralmente cultivar a psicologia de compartimentos, onde uma gaveta nada sabe do que a outra contém. Tem uma ideia bem complexa aqui, né, por trás desse trecho, que eu acho que resume tudo que eu disse até aqui. Quando ele fala sobre essa senda cujos meandros labirínticos não nos poupam do terror, são os nossos medos, isso que eu acabei de descrever, sobre se jogar no nada, encarar a nossa sombra, olhar para o desconhecido, para aquilo que é inconsciente em nós. Isso é uma tarefa dispendiosa, como ele diz aqui, muitas vezes inacessível. A gente não quer. Quando ele fala, né, que a gente evita a teoria, a ideia do autoconhecimento, da ampliação de consciência, da transformação é linda,
maravilhosa, na teoria. Mas a gente evita isso na vida real. Sim, eu sinto lhe dizer, mas a gente na real só muda quando está em crise, quando realmente é extremamente necessário fazer algum tipo de mudança. E aquelas pessoas que parecem super investidas no próprio processo de autoconhecimento, até elas, ou até muitas delas, na verdade, estão no raso, estão na camada do conhecimento do ego e não no aprofundamento e busca daquilo que é realmente inconsciente. É muito difícil para a gente sair do lugar, porém é necessário. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para evoluir, para se transformar e crescer e evoluir. Então, muitas vezes vai ser necessário ter alguém do lado auxiliando, ajudando, fazendo as perguntas que você não quer se fazer, mostrando aquilo que você não quer ver sobre si, mas é o veneno. É igual quando, bom, quem aí é da década de 80 também vai lembrar do mertiolate, arde, mas cura. Então, muitas vezes o veneno ele é necessário, o remédio doloroso ele é necessário para a cura acontecer. Para a cura, eu não vou dizer acontecer mais rápido, porque não tem muito isso, tudo está no tempo certo, né? E eu gosto sempre de dizer isso porque é muito fácil a gente entrar aquele looping mental, acreditando que está atrasado, que precisava já ter conseguido. Como assim? Eu ainda tô com essa questão me incomodando. E tá tudo certo. Se ela tá aí ainda, porque tem um motivo para ela estar. Mas é sua tarefa, uma vez consciente de que ela ainda está, é sua tarefa buscar olhar para ela de alguma forma, para que ela não esteja mais ali na frente, no futuro, para que isso de fato cumpra a sua função, que é ser esse elemento que auxilia, que contribui para o seu processo de encontrar a totalidade, de acessar essa totalidade, que não é uma linha de chegada. A gente precisa a vida inteira se colocar nesse movimento de busca, de chegar lá. Isso é vida. E é para isso que a gente está aqui. Eu estou aqui o tempo inteiro baseada nas palavras do Jung. Ele fala isso. Esse é o processo de individuação. Esse é o processo que a gente precisa percorrer ao longo da nossa vida. E por isso, eu te pergunto, o que você está precisando deixar morrer na sua vida para uma nova realidade nascer? O que vem querendo se manifestar na sua vida, mas você não está deixando? Vou te deixar com essas perguntas. Se precisar de ajuda para encontrar as respostas, eu tô aqui. É só entrar em contato comigo. Meu e-mail fica sempre na descrição. E a gente se fala no próximo episódio.